Bom dia, eu sou o Gabriel e hoje estamos começando o 8º episódio da Ilha Perdida aqui no Se Liga na História. E como falo sempre, como começo sempre, pra você que não sabe o que é o Se Liga na História, né, não vou falar nada. O Se Liga na História é um programa que passa todos os sábados de 10 até 10h30 aqui na rádio. Nele nós vemos várias obras literárias famosas, interessantes e super legais. No começo de cada livro nós vemos como a história foi criada, ou melhor, uma biografia do autor. E estamos começando aqui mais um episódio do Se Liga na História aqui na rádio. Muito obrigado àqueles que estão assistindo desde o início, desde lá do Pequeno Príncipe, muito obrigado mesmo. E também, falando em Pequeno Príncipe, eu gostaria que vocês fizessem duas coisas pra mim. Duas coisas. Que eu peço sempre, no caso, mas várias pessoas não fazem, eu acho. Ou fazem, eu não sei. Se você estiver vendo isso na rádio, vai lá no YouTube. youtube.com.radioveloce/radioveloce, eu não sei muito bem. E aí você vai lá, e se você quiser ver o meu programa, é só você ir na playlists e procurar todos os programas. Você pode até maratonar, Se Liga na História. Mas não tem só isso lá. Tem quase todos os programas lá. Tem programa de xadrez, programa de palhaço, tem um programa de entrevistas. Tem tudo isso lá na rádio, tem até transmissões ao vivo. Transmissões ao vivo. Tem muita coisa lá, dá pra você fazer. Nossa. E se você estiver vendo isso no YouTube, vai lá na rádio, porque, né, lá passa o negócio no momento em que saiu. Aqui você não vê no momento em que saiu, você vê um pouco depois, ou muito depois, eu não sei muito bem. E lá também tem um programa exclusivo que passa todas as quarta-feiras, que é de música, só pra deixar claro. Então agora, dito isso, se liga na história! A Ilha Perdida, parte 8. Uma vida perdida na ilha. Continuação. Eles choram, Simão. Parece gente chorando. Nunca vi isso. Choram, disse Simão tristemente. Muitos animais choram assim como a gente. Henrique afastou-se para o lado e, sentando-se num tronco de árvore, ficou pensativo. Bonnie refestelou-se ao seu lado, convencido de que prestará um grande serviço. Vindo também Simão, sentado de um lado, esperava o dia clarear. Logo, os primeiros raios de sol atravessaram os pinheiros e iluminaram a cena. Henrique, que cochilara um pouco, acordou com uma bicada do Bonnie no seu nariz. Bonnie tinha esse costume, acordar os outros com bicadas no nariz. Henrique olhou à volta e ficou impressionado com o que viu. Havia mais veados à volta da veadinha, talvez uns 10, e todos pareciam sensibilizados com o que acontecera. Depois ouviu um barulho nas árvores e olhou. Viu serelepes, macacos, aves de várias espécies, tudo que olhavam para baixo com ar entristecido. Perguntou a Simão. Eles vieram por causa da veadinha? Acho que sim, respondeu Simão. Todos se compreendem na floresta. Henrique tornou a perguntar. Simão, estamos no reino dos veados? Sim, disse Simão. Quase todos moram nesse bosque de pinheiros. Só Lucas que gosta de andar pela mata. Henrique estava cada vez mais admirado.
Então, há homens caçando na ilha? Não, Disse Simão. esta veadinha foi ferida numa das margens do rio. Naturalmente os caçadores atiraram, e quando ela se viu ferida, andou pra cá. Veio morrer no lugar onde nasceu. E o que ela foi fazer na margem? Muitos animais às vezes atravessam o rio. Deste lado é mais estreito. Ali eles vão procurar algumas coisas para comer lá na margem. Com certeza foi isso que aconteceu. São os animais bons que ainda não conhecem a maldade dos homens. E tudo que Henrique presenciou depois mais parecia sonho do que realidade. Sabiás cantavam, sem cessar, entre os pinheiros, como a chorar a morte da veadinha. Baitacás, araras e papagaios desceram ao solo e ficaram ao redor dos veados, todos cochichando, como se comentassem o triste acontecimento. Até os pinheiros pareciam sentidos. O vento começou a passar entre eles e os galhos secos foram caindo, em sinal de tristeza. O solo ficou forrado de galhos e folhas. Henrique sentia admiração cada vez maior. Seria possível? O que o veado estava vendo? Ou seria sonho? Viu os veados mais velhos arrastarem o corpo da veadinha para a margem. Só então reparou que o rio corria ali perto do bosque. Com os focinhos, eles empurraram o corpo do animal até jogá-lo no rio, e as águas do Paraíba levaram a veadinha para longe. Voltando para o interior do bosque, Henrique viu Simão fechando a caixa de madeira e o veado Lucas ao seu lado. Todos os outros animais haviam desaparecido. Só o vento sacudia os galhos das árvores. Simão murmurou: Pobre Lucas. E Bonnie, que era muito novidadeiro, respondeu 3 vezes com a voz esganiçada: Pobre Lucas! Pobre Lucas! Pobre Lucas! Voltaram para a caverna, onde chegaram à tarde, famintos e cansados. Lucas também voltou com eles. Deitou-se num canto da gruta e ficou quieto, como se dormisse. Simão preparou uma fritada de ovos e, como sobremesa, tiveram mangas, que os 5 tinham trazido daquela tarde do pomar. A volta. Correram. 2 dias sem novidade. De manhã nadavam no lago. Depois iam pescar ou tratar da horta. Quando não havia tarefa determinada por Simão, Henrique tentava aprender a subir nas árvores com 1, 2, 3, 4 e 5. Pulava de uma árvore a outra e trepava pelos cipós até chegar ao topo, sem medo algum. Passava a tarde brincando com os animais, e assim se fazia amigo de todos. Até coçava a barriga da oncinha, e ela, contente, ronronava então como gato, os olhos semicerrados. Bonnie acompanhava-o por toda parte, e dizia o nome de Henrique cortado pelo meio. Grilava: Rick! Rick! com toda a força. Uma tarde, Henrique estava muito triste, sentado na beira do lago, quando Simão se aproximou e perguntou: Por que está triste?
Henrique ficou muito perturbado e resolveu falar a verdade. Penso nos meus pais e no meu irmão Eduardo. Eu tenho saudade deles. Lembro-me também dos padrinhos que moram em Taubaté. Eles devem estar pensando que eu morri. Por isso eu fico triste às vezes. Mas gosto muito dessa vida. Muito mesmo. Simão ficou pensativo. Depois respondeu. Está bem. Henrique, gostei da sua franqueza. Eu sei que você precisa mesmo voltar. Quer voltar? Quero! Respondeu Henrique imediatamente. Muito bem. Amanhã levo você até o meio do caminho e ensino de que lado fica a prainha. E você vai até lá. Está contente? Estou sim. Muito obrigado. Simão continuou. Quando perguntarem onde você esteve, você dirá que esteve com um homem barbudo e misterioso que mora na Ilha Perdida. E tenho certeza, total certeza, que ninguém vai acreditar em você. Simão deu uma risada e Henrique respondeu. Pode ficar certo, Simão, de que nunca esquecerei sua bondade e a maneira como você trata os animais. Aprendi com você essa grande virtude. Simão tornou a falar. Escute uma verdade. Henrique, quanto mais culto um povo, melhor ele se precisa tratar inferiores e os animais. Isso demonstra grande cultura. E você nunca deve esquecer. Nunca esquecerei, Simão. Pode ficar certo. À noite, Henrique quase não pôde dormir. Pensava na volta. Eduardo estaria ainda na prainha? E se não estivesse, de que modo voltaria à fazenda dos padrinhos? No dia seguinte, bem cedo, preparou-se para partir, conforme Simão determinara. Simão queria que ele voltasse, como viera, sem levar nada. Nada mesmo. A não ser alguma coisa para comer no caminho. Queria que fosse com os mesmos sapatos e as mesmas roupas. Henrique perguntou. Não me deixe levar nem a machadinha como lembrança? Nada. Simão, deixa eu levar ao menos as sandálias de tecido. Não. Respondeu Simão. Deu almoço para Henrique e alguma fruta para ele levar. Depois de tudo, disse. Então vamos. Acompanho você até o fim desta primeira floresta. Antes de deixar a gruta, Henrique despediu-se dos seus habitantes. Coçou a cabeça da oncinha e disse um adeus à coruja, ao morcego e à tartaruga. Também a 1, 2, 3, 4 e 5. Deixou a caverna com o coração triste. Bonnie quis acompanhá-lo juntamente com Simão. E não pôde despedir-se de Lucas, que estava ausente desde o dia anterior. Partiram. Simão caminhava na frente. Depois Henrique. E depois Bonnie, como sempre. Ora no ombro de um, ora no de outro. Durante o percurso, Henrique perguntou. Simão, quando eu tiver entre a minha família outra vez, eu posso contar que estive aqui? Posso contar tudo o que vi? Ou não quer que eu conte nada? Simão parou um pouco para refletir e depois disse. Henrique, estive pensando durante a noite. Acho que você pode contar tudo o que viu. Ninguém vai acreditar. Vão dar risadas às suas aventuras e vão dizer que você inventou tudo isso. Vai ver. Na frente dele, Henrique tornou a falar. Mas Simão, as pessoas que vivem no mundo civilizado são muito curiosas.
são capazes de organizar uma expedição e vir aqui na ilha para saber se eu falei verdade ou não. Pois deixa que eles venham, Respondeu Simão. ninguém vai me descobrir. Eu sei me esconder muito bem. Assim como meus bichos. Tenho certeza que não me encontrarão. Muito bem. Então tá. Farei como você mandou, Simão. Continuaram a andar por mais algum tempo, no meio da floresta. De repente, Simão parou e disse: Henrique, vamos nos separar aqui. Indo direto por esse lado. Veja bem, você vai dar na praia. Não demora nem meia hora de marcha. Adeus e seja feliz. Quero ainda fazer um pedido a você. Um pedido muito sério. Ouça bem. Nunca mesmo maltrate os animais. Seja sempre bom e caridoso para eles. Principalmente para aqueles que vivem conosco e nos prestam serviços. Nunca os maltrate. Ouviu bem? Ouvi, respondeu Henrique. Henrique e Simão apertaram-se a mão fortemente. Henrique disse: Muito obrigado, Simão. Nunca esquecerei o quanto você foi bom para mim. E se algum dia eu puder voltar, eu voltarei. Você permite que eu volte para visitar algum dia? Pode voltar, mas sozinho. Quando encontrei você na prainha, pensei que iria ter um companheiro daí em diante. Mas vi você com tanta saudade da sua gente que resolvi fazer você voltar. Seja feliz. Uma coisa ainda, Simão. Se por um acaso meu irmão Eduardo não estiver mais na prainha, o que eu farei? Ficarei sozinho até vir socorro? E se não vier nunca? Penso que não saberei voltar para a caverna. Simão sorriu. Seu irmão Eduardo está na prainha. Pode ir descansando. Henrique perguntou: Então a telegrafia sem fio andou trabalhando muito? Pode ter certeza. Seja feliz. Adeus! Simão voltou às costas e entrou no mato, outra vez, sem dizer uma palavra a mais. Henrique beijou a cabecinha de Bonnie. Adeus, Bonnie. Volte com Simão. Bonnie compreendeu e gritou primeiro. Que pressa é essa, Simão? Espera um pouco! Falou as mesmas palavras que Simão falava para ele quando estavam se aprontando para percorrer a floresta. Depois Bonnie bateu as asas e voltou para o ombro de Simão. De lá, gritou bem alto: Rick! Rick! Adeus! Henrique sentiu vontade de chorar. Falou alto com a voz comovida: Adeus, Simão! E obrigado! Adeus, Bonnie! Não ouviu resposta. Já estavam longe. Caminhou na direção que Simão indicara e foi à procura da prainha. Vivera todos esses dias com uma tão grande aventura que, se contasse, ninguém acreditaria. Tinha certeza. Andou mais de meia hora sem encontrar nada. Comeu a última fruta que trouxera e continuou a caminhar pelo mato adentro. Começou a ouvir o barulho do rio. Resolveu gritar: Eduardo! Eduardo! Nada de resposta. Estava cansadíssimo, pois caminhava desde muito cedo
e já devia ser tarde. Onde estaria a prainha? Resolveu se sentar-se um pouco e descansar. Recostou-se num tronco de uma árvore grossa e ficou quieto, com a cabeça encostada na árvore. Que horas seriam? Sem sentir, cochilou. Acordou assustado, com um frio esquisito no rosto e uma voz chamando. Henrique! Henrique! Meu Deus, Henrique mesmo! Pensou que era Bonnie. Já ia dizer: Bonnie, você voltou? Quando reconheceu a voz do irmão. Abriu os olhos e viu Eduardo na frente dele. Estava magro, meio nu, os olhos fundos. Passava um pano molhado no rosto de Henrique. Era o resto de sua camisa. Falou para o irmão. Por onde andou, Henrique? Diga logo, o que aconteceu com você? Henrique esfregou os olhos. Não quis falar logo a verdade. Deixou para mais tarde. Senão, Eduardo pensaria que ele não esteve bom da cabeça. Disse: Estive perdido na floresta esse tempo todo. E você? Ficou sempre na prainha, sozinho? Eu estava procurando você. Depois eu desisti. Eu estava fazendo uma jangada pra gente voltar pra fazenda dos padrinhos. Eu pensei que você tivesse caído no rio e se afogado. Quase morri aqui sozinho. Eu quis voltar, mas eu não consegui achar o caminho. Nossa, Eduardo, aconteceu tanta coisa comigo. Eduardo estava curioso para saber tudo. O que foi? Conta rápido. Vamos ver a primeira jangada. Está pronta? Eduardo entusiasmou-se. Está quase pronta. Imagine você que se eu tivesse que trabalhar com uma faca. De certo, levaria 1 ano. Mas encontrei outro dia na praia uma machadinha formidável. Quer ver? Henrique acompanhou Eduardo. Tinha a cabeça ainda atordoada. Nem sabia onde estava. Perguntou: O que você comeu durante todo esse tempo? Você está magro. Comi frutas, raízes e árvores. E você? Comi muita coisa. Eu conto pra você depois. Eduardo continuou. Quando voltei pra prainha naquela tarde, eu não encontrei você. Onde você foi? Então, eu fui procurar frutas na floresta. Depois... Ok, eu vou falar a verdade. Depois encontrei Simão, um morador aqui desta ilha. O quê? Henrique, você tá maluco? Não existe nenhum morador na ilha. Henrique sorriu. Ora, se existe. Vivia numa caverna com ele e os bichos todo esse tempo. Eduardo estava cada vez mais admirado. Que bichos? Uma porção de bichos. Micos, papagaio, coruja, onça. Ah, tá. Você estava sonhando, cara. Henrique perguntou. E aquela enchente terrível? Ah, ela já acabou há muito tempo. Creio que foi essa enchente que trouxe a machadinha pra praia. Sorte, né? Vem aqui. Assim, conversando, eles caminharam até o lugar onde estava a jangada. Eduardo trabalhara muito. Não era uma jangada muito grande, mas os paus estavam muito bem amarrados. Com cipós e com certeza navegaria sem dificuldade. Henrique admirou-se. Como você trabalhou, Eduardo? Sozinho aqui? Sozinho. Quando Henrique olhou, reconheceu uma das machadinhas feitas por Simão. Naturalmente, Simão encontrara um jeito de dar uma machadinha a Eduardo.
para Eduardo trabalhar. Que bom homem era Simão. Henrique não disse que conhecia a machadinha. Só perguntou. E o canivete? Não serviu? Era um bom canivete. Eduardo respondeu. Você levou o canivete. Henrique protestou. Não levei não. Eu deixei espetado numa árvore para mostrar o caminho para você. Você estava sonhando, com certeza. Então tá. Vamos ver então. Que árvore, Henrique? Logo encontraram um canivete espetado num tronco, tal qual Henrique deixara. Viu? Comeram bananas que o Eduardo guardara escondidas sobre um galho. Depois ele mostrou a Henrique a cama que arranjaram debaixo de uma pedra. Quando anoiteceu, dormiram nesse lugar. Mas Henrique não dormiu bem. Acordou muitas vezes pensando em Simão e na gruta. Bem, dissera Simão que ninguém acreditara no que contasse. Era verdade. No dia seguinte, prepararam-se para a volta à fazenda. O rio estava calmo, mas a viagem ia ser bem difícil. Se conseguissem ao menos atravessar o rio e chegar a uma das margens, subiriam a pé até a fazenda. Antes de partir, Eduardo comeu umas raízes e disse a Henrique que comesse também. Não era muito gostoso, mas servia para matar a fome. Henrique experimentou, mas não conseguiu. Lembrou-se da caverna e dos quitutes que Simão sabia preparar. Disse que preferia comer uns ingás que haviam na beira do rio. Eduardo disse que ingá era uma fruta insignificante e não matava a fome. Henrique não respondeu. Comeu alguns e encheu os bolsos com outros. Preparou-se para pular na jangada. Arranjaram paus compridos para servirem de remo. Esses paus ao menos serviam para dirigir um pouco a embarcação. Eduardo pulou primeiro, depois Henrique. A jangada começou a balançar sobre as águas. Desamarraram a corda que prendia e ela deslizou de leve, rio abaixo. Então, os dois meninos fizeram um grande esforço para que ela atravessasse o rio e fosse para a margem oposta. Mesmo que a portassem longe da fazenda, encontrariam alguém que os guiasse por terra. Sozinhos na jangada, que não obedecia, iriam sabe Deus onde. E seria bem perigoso e muito arriscado. Mas a correnteza estava forte em arrastar a jangada rio abaixo. Henrique começou a desesperar. Onde a gente vai parar? Desse jeito, vamos ficando cada vez mais longe da fazenda. Depois a gente não vai poder voltar. Eduardo esforçava-se para rimar. Coragem, Henrique. Não vamos desanimar agora que estamos quase vencendo. Procure empurrar a jangada com outro pau. Ao menos serve de remo. Já tentei, eu não tô conseguindo. Ela não obedece. E os dois se esforçavam-se para levar a jangada para a beira do rio. Mas a jangada era puxada pela correnteza e ia descendo o rio. Sem esperança de parar, Eduardo perguntou. Onde a gente vai parar desse jeito? Ela vai nos levar com certeza para muito longe. Troca! O pior é esta água. Ela tá começando a entrar por esses paus. Parece que a jangada vai se abrir. Qual quê? Disse Eduardo. Eu aprendi tudo muito bem com o cipó. Levei horas fazendo esse trabalho. Mas você não tem prática, Eduardo. Não tenho prática, mas fiz tudo muito bem feito. Duvido que os cipós não estejam firmes. Com certeza estão firmes. Mas se ficarmos muito tempo assim, eles não aguentarão. Felizmente, naquele lugar, o rio corria muito devagar, de modo que a jangada flutuasse de manso. E os dois meninos não perdiam a coragem. De vez em quando, Henrique comia um ingá e oferecia a Eduardo. Haviam trazido bananas para comerem mais tarde,
se tivessem muita fome. Queriam economizá-la, pois não sabia quanto tempo iriam ficar sem ter o que comer. Foi quando os dois viram quase ao mesmo tempo uma embarcação que vinha em sentido contrário e era dirigida por 3 homens. À distância, não percebiam muito bem. Os 2 meninos ficaram de pé na jangada, mudos de espantos e alegria. Bem, e por hoje é só. E o que vocês acham que vai acontecer, hein? Vocês acham que eles vão conseguir fugir? Vocês acham que eles não vão conseguir fugir por algum motivo? Quem vocês acham que estava naquele barco? Veja isso no próximo episódio da Ilha Perdida. E, como sempre, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que assistiram, reassistiram, estão assistindo pela 9ª vez, sei lá, estão assistindo pela 13ª vez. Muito obrigado. Isso ajuda demais. Bem, e também eu gostaria de falar de novo. Vai na rádio. Eu disse isso no último programa. Eu disse bem claro que é muito fácil. Não sei se vocês estão indo realmente na rádio. Espero que sim. Por favor, vão na rádio. Vão na rádio. É muito simples, não é nem um pouco difícil. Então, é isso. Muito obrigado àqueles que assistiram até aqui. E tchau! E até o próximo programa!